Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Você dirá, é Natal? Todos os dias é Natal, todos os dias celebramos a vinda de Jesus ao mundo e a cada manhã renovamos nossa adoração, fazemos subir o incenso de gratidão, de adoração de um coração redimido ao nosso Deus e Pai. Busquemos a sua face em oração, invocando a liderança do Espírito para mais esta jornada de estudo nas Escrituras Sagradas. Tu és a glória, teu domínio, tu és a majestade. Ó tu que te assentas em teu trono, mais elevado que os céus, mais majestoso que os montes eternos, adorado pelos seres viventes, pelos 24 anciãos, pelos querubins, serafins, arcanjos, anjos, os redimidos pelo sangue do Cordeiro, tanto os que partiram quanto os que se encontram na terra, a companhia dos santos, a noiva, que celebra a tua presença, que através da oração, movidos pelo teu Espírito, nos encontramos no ponto de convergência, Cristo, em quem céus e terra se unem. Vivemos na perspectiva da eternidade. Embora estejamos ainda em nossa peregrinação terrena, todo o nosso ser se volta para Ti, alimentando a cada instante a certeza, mais do que a esperança, a convicção absoluta de que caminhamos para um destino eterno, de que nosso tempo aqui na terra é apenas uma preparação para o destino eterno contigo em glória, quando usufruiremos da plena redenção, da qual temos apenas um antegosto. Que as nossas vidas reflitam sempre uma atitude de rendição, de obediência, de submissão. Pai, queremos declarar, não porque não saibas, mas para que fique registrado nos céus, no mundo espiritual, que reconhecemos a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, o único Redentor, o único Salvador. Reconhecemos a Tua soberania, Tu és Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Escolhemos seguir-te. Decidimos ser servos. Escolheste-nos como filhos. Nós queremos ser filhos servos, obedientes até as últimas consequências. Expomos-nos à ação do Teu Espírito, para que penetre os recônditos mais profundos do nosso ser, lidando com as raízes de orgulho, de rebelião, de rejeição, de amargura, de ocultismo, todas as raízes daninhas que nos pervertem, que nos desviam do Teu propósito, que maculam o nosso ser e que nos distanciam de Ti. Doce Espírito, confessamos nossa dependência de Ti. Que a exposição das Tuas palavras tragam luz ao nosso coração. Aquilo que o vocabulário nosso não consegue traduzir ou transmitir,
que Tu mesmo imprimas em nosso espírito a verdade, iluminando o nosso entendimento, dando-nos o espírito da revelação, da iluminação, para que compreendamos a revelação bíblica e sejamos transformados pela sua influência. Queremos ser aquele terreno fértil que recebe as sementes da Tua palavra e encontra caminho de frutificação abundante. Assume o controle e glorifica-te a Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É tão bom estar na presença de Deus, tão bom conversar com o Pai e nos desligarmos do que nos cerca e deixarmos dominar pela consciência de um Deus invisível, mas tão real. Vamos retomar o nosso estudo. Estamos abordando a raiz da rebelião. Não parece um assunto tão digerível, mas extremamente necessário, porque se não vencermos esta rebelião, perderemos a vida eterna. É tão simples quanto isto. Na nossa aula anterior, começamos com uma declaração com a qual queremos começar hoje, apenas uma delas. E convidaríamos a todos a proferirem-na, está aí na tela, leiamos juntos. O mundo está cheio de rejeição, porque o mundo está cheio de rebelião. Não houve rejeição no jardim do Éden, até que a rebelião veio por meio da desobediência de Eva e então de Adão. Diríamos na realidade que todas essas raízes já abordadas, e mesmo o que ainda vamos abordar, tem origem na rebelião. E queremos fazer algumas declarações neste início. Cada uma delas é um princípio que precisamos assimilar. Por uma questão de claridade, clareza, vamos fazer estas declarações e começar a estabelecer dentro de nós um fundamento da verdade, para que venhamos a compreender o assunto mais profundamente. A primeira declaração é esta. Leia. A rebelião é grave pecado contra Deus. Gravíssimo. Primeira coisa, coloque isso no seu coração. Toda forma de rebelião é um grave pecado contra Deus. Essa rebelião pode se manifestar, como vimos, numa rebelião a qualquer tipo de autoridade. Mas ela não perde a sua gravidade, porque a manifestação desta rebelião em relação à autoridade paterna ou outras autoridades que estão sobre a nossa vida, são apenas fruto de uma raiz que está dentro de nós e que, acima de tudo, é uma rebelião contra Deus. Quando Davi faz a sua oração no Salmo 51, a confissão é muito interessante quando ele diz: contra ti somente pequei. Se nós analisássemos do ponto de vista comum, nós diríamos, não, Davi pecou contra Batseba ao possuí-la. Davi pecou contra Urias, mas todo pecado é contra Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Okay. Então, a rebelião é grave pecado contra Deus. A segunda declaração é esta, leia. A rebelião é filha do orgulho
raiz de todo pecado. O primeiro pecado é o pecado do orgulho. E com o orgulho vem sua filha. Não? Estamos chamando aqui de filho para dizer que foi gerado por. Então, enquanto o orgulho é uma atitude interna, quando eu me entronizo e me torno meu próprio Deus, a rebelião é uma manifestação disso. Já que eu não reconheço a autoridade divina, eu me reconheço como minha própria autoridade, evidentemente as manifestações do que vou fazer, a que vou obedecer, a que princípios seguir, que valores defender. Então, a rebelião, filha do orgulho, que é a raiz de todo pecado. A terceira declaração, a rebelião é manifesta pela desobediência a Deus. Então estamos lidando com desobediência. Falar de rebelião é falar de desobediência. Parece uma palavra mais simpática, não? Não sei. Rebelião parece tão forte, né? Desobediência. Então, a manifestação da rebelião, como ela se manifesta? Na quebra de regras, na quebra de preceitos, de princípios, de valores, de convenções, né? Desobediência, quebra de leis. A próxima declaração, a obediência é o antídoto da rebelião, como a humildade é o antídoto do orgulho. Então temos aqui duas declarações negativas e duas positivas. Então, rebelião. Como vencer a rebelião? Pela obediência. Como vencer o orgulho? Pela humildade. Próxima declaração. A herança adâmica nos legou as raízes de orgulho e rebelião. Então, de onde vêm essas duas raízes que nasceram conosco, que estão no nosso DNA? Com os nossos primeiros pais. E é por isso que levaremos a vida inteira lidando com estas raízes, buscando controlá-las, buscando eliminá-las, buscando guerrear contra elas e buscando estar atentos, vigilantes, para que elas não venham a nos dominar. Mas se por um lado, a herança adâmica nos legou orgulho e rebelião, queremos encerrar essas declarações com a herança em Cristo nos lega o quê? A humildade e a obediência. Segundo aos Coríntios 15, 17, declara que se alguém está em Cristo, nova criação. Então, quando olhamos para os nossos primeiros pais no Éden, ali vamos encontrar a manifestação do orgulho que leva à queda, a rebelião que quebra a comunhão com Deus. Mas quando olhamos para o último Adão, Jesus Cristo, nós vamos ver que ele vem para destruir em nós os efeitos maléficos do pecado, para possibilitar uma recriação do nosso espírito, gerar em nós um novo homem, gerar em nós uma nova mulher. E então, se orgulho e rebelião estão tão presentes no Éden e acompanham a humanidade desde a sua concepção, olhamos para Jesus Cristo e vemos nele, exibido de uma forma esplêndida, a marca da humildade e a marca da obediência incondicional, que ele lega àqueles que nascem de novo. Pelo que, se alguém está em Cristo, se alguém passa pela recriação do seu espírito humano, mediante o novo nascimento, é uma nova criação. E a presença do Espírito Santo em nós vai gerar outro tipo de fruto. Fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da mansidão, da fé, do domínio próprio.
Então, queridos, vamos, posto isto, que isso fique aqui como base dentro de nós, enquanto avançamos com o estudo sobre a rebelião, que dissemos é um pecado grave contra Deus. Levantamos uma pergunta: o que significa pecar contra Deus? A Bíblia dá muitas definições de pecado. Há vários termos, na realidade, para pecado. Mas hoje queremos centrar-nos apenas em um capítulo da Bíblia. No capítulo 63 de Isaías, onde encontramos a essência do pecado. Cremos que aqui neste texto de Isaías, vamos descobrir qual é a essência. Em vez de definirmos o pecado pelos vários termos hebraicos, gregos, vamos encontrar aqui, na própria Escritura, nas palavras do Altíssimo, a essência. Primeiro no versículo 3, leiamo-lo. Estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Vamos ler outra vez? Estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Falamos na aula passada que a rebelião tem a ver com um desafio à autoridade. E então, dentro deste texto, desse versículo, já vamos encontrar dois elementos. O primeiro, leia por favor, o pecado em sua essência significa que escolhemos nossos próprios caminhos em vez de escolher os caminhos de Deus. É isso que Yahvé está falando. Vocês escolheram seus próprios caminhos. Aqui está a essência do pecado. Eu rejeito o caminho de Deus. Eu rejeito o mandamento. Por quê? O caminho de Deus, o que é o caminho? Não a estrada, o caminho é o modo de viver, expresso aqui no manual, a Bíblia Sagrada, onde temos os 10 mandamentos, o decálogo e tantos princípios que permeiam toda a Bíblia Sagrada. Mas a essência do pecado que é? Eu não vou escolher o teu caminho. Lá no Éden, Deus coloca ali a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, que decide o homem: não quero seguir o caminho da vida. Não seguirei o caminho de Deus, eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu acho que se eu for por aqui, eu vou me tornar semelhante a Deus. Então aqui está a raiz do pecado, querido. Cada vez, em qualquer área da minha vida, em que eu decido seguir meu próprio raciocínio, meu próprio gosto, meus sonhos, alheios a Deus, em confronto com o que a Bíblia diz, quando ignoro os seus caminhos, seus preceitos. Então aqui está o primeiro ponto que Deus ressalta neste texto. Escolher o meu caminho é uma escolha, é uma decisão. Deus nos deu capacidade de escolher. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e suas consequências. Neste mesmo versículo encontramos um segundo elemento. O pecado é descrito como deleite nas abominações. Sua alma se deleita nas suas abominações. É um deleite, é um prazer. Você está fazendo porque gosta. Você está escolhendo porque se deleita nesta escolha, aprecia. A palavra deleite conota um desejo ávido ou zeloso que encontra prazer em abominações. Talvez você pergunte o que é uma abominação.
Há tanta coisa que Deus abomina. Você pode pegar uma concordância e Deus abomina o olhar altivo. Deus abomina o pecado. Toda forma de pecado é abominável a Deus. Toda forma de rebelião é abominável a Deus. Mas aqui está o segundo elemento da essência do pecado: deleitar-se, ter prazer nestas coisas. Prazer na prostituição, prazer na pornografia, na bebedeira, prazer no vício, prazer na mentira, prazer nas orgias, prazer no orgulho, prazer em tudo que não é o caminho de Deus. Uma abominação, leia o que está em amarelo, é algo que Deus absolutamente odeia. Deus absolutamente odeia. Agora imagina, se eu ando por um caminho que Deus odeia, ai de mim, ai de mim. Todos teremos que prestar contas da nossa vida. Em outras palavras, leia: o pecado é amar e valorizar o que Deus realmente odeia. Amar, gostar, valorizar o que Deus condena. A terceira maneira pela qual Isaías vai descrever a essência do pecado está no versículo 4. Vamos ler. Porque ninguém respondeu quando eu clamei, nem escutaram quando falei, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Não escutaram, clamei, não respondeu, não ouviu, escolheu o quê? Aquilo em que eu não tenho qualquer prazer. Então, pecado ou rebelião significa o quê? Deixamos de ouvir a Deus. Aqui está o terceiro elemento. Eu não ouço a Deus, eu não escuto a Deus, eu não atento para o que Ele fala através da sua palavra, através da pregação, através dos seus profetas. Nós tapamos os nossos ouvidos espirituais. É uma tentativa de abafar o chamado de Deus, às vezes da própria consciência. Às vezes estamos seguindo um caminho, fazendo algo que a nossa consciência nos acusa, mas nós tapamos os ouvidos, nós buscamos um subterfúgio psicológico para lidar com a consciência culpada, ou buscamos desculpas esfarrapadas para defender nossa rebelião, nossa desobediência e o amor ao que Deus odeia. Deus nos chama ao caminho da vida, da santidade, da obediência, da submissão, porque Ele quer o melhor para nós. Mas o pecado nos leva a tapar os ouvidos. Nós flagrantemente, leia, viramos nossas costas para Ele e nos afastamos em nossa teimosa recusa em ouvir. Viramos as costas, ignoramos. Isaías resume o quarto atributo do pecado, ou a manifestação da essência do pecado no versículo 24. Leiamos. Todos os que se rebelaram contra mim, pois o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo não se apagará. Despojado de sua essência, o pecado naturalmente é uma rebelião contra Deus. É como se você agitasse o punho com raiva. Não quero fazer o que Ele pede para eu fazer.
não quero viver como Ele quer que eu viva. E leia o que está em amarelo: conspiramos para assumir o seu lugar de direito, a fim de governar as nossas próprias vidas. Para cada conspiração contra Deus. Se Ele é o Senhor, o Criador, Ele tem direito de determinar o meu caminho. E Ele é Pai, Pai amoroso, queridos. Não pense jamais que Deus quer remover da nossa vida o que é bom. Deus não é um desmancha-prazeres, pelo contrário, Deus quer remover de nós o pecado e suas consequências, porque o fim delas é de destruição. Como diz a palavra, caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é um caminho de morte. Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação, Deus quer nos levar ao propósito primeiro, de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida de comunhão com o Criador, uma vida de santidade. Mas nós então conspiramos contra este Senhor, para removê-lo do lugar que é seu por direito de criação e de redenção, para que nós mesmos tomemos as rédeas da nossa vida. E infelizmente, quando o fazemos, não estamos numa posição neutra, estamos nos submetendo ao Deus deste século, Satanás. Nesta passagem, Isaías descreve a realidade do inferno. Nesse termo que ele usa, forte, o verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isso é uma figura de quê? Do inferno, como lugar final de tormento eterno e consciente para aqueles que morrem em seus pecados, sem seguir a Cristo e a salvação. Queridos, o inferno é uma realidade, como o céu é uma realidade. Às vezes não queremos nos concentrar no lado negativo, mas sem negativo não existe nada. Até para que tenhamos uma luz, precisamos de um fio positivo e outro negativo. Há bem e há mal, há dia e noite, há escuridão e há claridade, há dor e há alívio. Então há sempre um lado positivo e um negativo, há céu e há inferno. O céu é o lugar dos que obedecem, o inferno dos que se rebelam contra Deus, porque se eu decido que Deus não é o meu Senhor, Deus não pode levar-me para a sua casa, não tenho nada a ver com Ele, porque deliberadamente rejeitei sua oferta de amor. Então, a palavra deixa Isaías claro neste quarto elemento, que há um inferno. Portanto, concluindo, podemos sintetizar como é que Isaías define o pecado, nos 4 elementos. Como? Primeiro, escolher nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus, em tudo. Segundo, amar o que Deus odeia. Terceiro, recusar-se obstinadamente a ouvir a Deus e rebelião total contra Ele como Senhor. Aqui está a essência do pecado manifesto na rebelião. Todo pecado é rebelião contra Deus. Posto isto, surge a pergunta: então o que eu devo fazer para responder a esses 4 elementos? Qual é exatamente o oposto dessas 4 descrições do pecado? Primeiro, como respondemos a primeira? Escolher os caminhos de Deus de acordo com a sua palavra. Ok, como eu venço? Escolhendo, tomando atitude contrária. Eu vou escolher os caminhos de Deus. Eu vou ler a Bíblia, como Deus quer que eu viva. Essa minha atitude é correta? Não é correta? Eu começo pelos 10 mandamentos. Aqui está o decálogo: não terás outros deuses diante de mim. Deus, Tu és o meu único Senhor. Não reconheço outro Deus além de Ti.
eu escolho seguir o teu caminho. Que tal nesse momento você dizer isso para Deus? Pai, perdoa-me por seguir os meus caminhos. Hoje eu quero tomar uma decisão de qualidade. Eu escolho os teus caminhos de acordo com a tua palavra. Tira o véu dos meus olhos. Que enquanto eu leio a Bíblia, ela não seja um livro selado, mas eu possa compreender a verdade e abraçar essa verdade e escolher seguir integralmente aquilo que me ensinas em tua palavra. Lâmpada para os meus pés será a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ensina-me os teus caminhos e eu os guardarei até o fim. Em segundo lugar, odiar o que Deus odeia. Odiar o que Deus odeia. Que tal você orar agora e dizer: Deus, coloca no meu coração uma aversão a tudo que tens aversão. Fale isso com Deus agora. Agora mesmo, responda a palavra. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti neste momento. Arranca do meu coração o prazer pelo pecado. Dá-me um ódio. Quero odiar o que Tu odeias. Quero rejeitar o que Tu rejeitas. Quero aborrecer o que Tu aborreces. Eu quero estar do Teu lado e não contra Ti. Eu quero encontrar o prazer naquilo que Te dá prazer. Que eu possa ouvir de Ti: Tu és o meu filho amado, em Ti tenho prazer. Aleluia. Em terceiro lugar, como responder ao terceiro elemento da essência do pecado? Ouvi-lo ativamente. Ouvir, inclina os teus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus ouvidos tapados. Abre os ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero inclinar a minha atenção, os meus ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Atentar para a palavra, porque o sentido aqui é de atentar para a palavra. Observar com interesse o que é mesmo que a Bíblia diz, como tenho que me comportar nesta situação. Não tomarás o nome de Yahvé teu Deus em vão. Uau! Senhor, ensina-me a temer-te, que eu te tema. Atenta. E o que é o atentar para a palavra, ouvir atentamente, é confrontar minha conduta com aquilo que a palavra de Deus está falando. E ao quarto elemento, qual deve ser a nossa resposta? Leiamos: submeter-nos de bom grado ao seu senhorio em nossa vida. Se confessarmos ao Senhor Jesus como o único Senhor, a palavra Senhor na nossa língua não traz a conotação profunda que ela reflete na origem, porque nós vivemos num sistema de democracia, não temos rei, não temos um soberano, então não temos na nossa mente a imagem de um soberano, cuja palavra é inquestionável. Mas submeter-nos ao senhorio de Deus é reconhecer que Ele é absoluto. Tu és o Senhor, Tu és o absoluto, Tu és o Rei, Tu és o supremo sobre a minha vida. Tu tens a última palavra. Tu és a minha origem, Tu és o meu destino, Tu és a fonte da minha própria vida. Confessar a Jesus como Senhor é isso. Receber a Jesus como Senhor é isso. É sair do controle. Eu gosto de usar uma figura que é pobre, não é o sentido absoluto, mas para nos dar uma ideia apenas do que é tomar a Jesus como Senhor.
Nós hoje usamos muito transporte, um carro, uma moto, temos ali um controle, o volante, ou mesmo o avião, tem lá o piloto que comanda o destino do transporte, do veículo. Quem determina? Evidentemente existem leis a serem seguidas no uso de qualquer um dos transportes, mas somos nós que decidimos. Para onde vou? Que rota vou tomar? Agora, muita gente que quer convidar Jesus para entrar no seu carro como passageiro. Jesus entra na minha vida, quando quebrar meu carro, conserta. Muitos buscam a Jesus apenas para quê? O consertador do que anda errado no meu carro. Agora eu vou chamar carro a minha vida, né? Ou aquele que vai prover as minhas necessidades. Jesus, entra aqui e cura-me desta enfermidade. Jesus, entra aqui e me dá um emprego. Jesus, entra aqui e me dá uma promoção. Senta aqui ao meu lado. Queridos, vida cristã não é isso não. Não, senhores, está tudo errado. Você não vai chegar a lado nenhum. Esse tipo de pregação vai terminar levando você para o inferno, porque você está apenas querendo um serviço, querendo uma bênção, e ninguém vai chegar ao céu por causa disso. Deus é um abençoador, ok? Ouviu o que eu falei? Ele pode curar você mesmo sendo incrédulo, claro. O que é que a Bíblia diz? O sol está brilhando aí, para justos e injustos. Deus está mandando a chuva para crente e descrente, para gente agradecida e não agradecida. As leis da natureza estão aí, o mundo está no seu devido lugar, debaixo do controle de Deus, abençoando a todos. Todos nós estamos usufruindo das bênçãos de Deus. Quer oremos, quer não oremos. Aí estão as leis da semeadura e da ceifa. Você vai ao supermercado, compra os alimentos. Tudo isso provém de onde? De Deus. Ele está suprindo todas as nossas necessidades. Mas para que você chegue ao destino eterno com Deus e em Deus, não basta. É preciso dizer: Senhor Jesus, está aqui, ó. Está aqui a chave do meu carro. Eu vou ser o passageiro. Tu és o motorista, tu és o piloto, assume o controle. Eu não opino, eu não dito a rota, eu não determino o destino, eu apenas aqui descanso. Toma a chave. Aleluia. Realmente é isso. Submeter-me ao senhorio de Cristo é tomar esta atitude, queridos. Tu és o Senhor. Eu me rendo a Ti. Isaías, aí no capítulo 66, ele resume tudo, trazendo para nós a resposta positiva. Resume a que essa resposta positiva a Deus realmente se parece. Está no versículo 2, leiamos. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Vamos ler outra vez? Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia! Aleluia! Treme! Aleluia! Para quem eu vou olhar? Para quem eu vou atentar? Para aquele que teme
e treme diante da minha palavra, é o temor de Yahvé, é o respeito, é o reconhecimento de que a palavra de Deus é soberana, que eu lhe devo obediência absoluta. Levantamos algumas perguntas de reflexão pessoal. Primeiro, isso descreve você? É assim? É assim sua atitude para com a palavra, ou você é aquele leitor descuidado? Tremo eu, tenho respeito, tenho reverência. Eu abri aqui a palavra, abri a Bíblia, ao acaso os meus olhos se depararam logo. Confia em Yahvé, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Acho que o Espírito Santo está querendo, né, trazer um versículo aqui na hora H. Uau! Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Yahvé, e aparta-te do mal. Olha aqui o resultado, isso será saúde para o teu âmago, e medula para os teus ossos. Uau! Tem outra versão que diz é saúde para todo o teu corpo, mas essa versão aqui que é a mais tradicional, né? Coisa mais linda, aleluia, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Segunda pergunta, você se humilha sob a soberana mão da santidade de Deus? Vamos examinar o nosso coração. Tenho eu uma atitude quebrantada de coração, que me humilho diante de Deus, da sua poderosa, sua santa mão. A humildade é o oposto do orgulho. Por que eu vou me humilhar diante de Deus? Porque reconheço que dependo dEle, porque reconheço que Ele é fonte de sabedoria. Terceiro, você tem um coração contrito, quebrantado, e se arrepende do pecado. Davi, que na sua oração do Salmo 51 diz, sacrifícios, ele começa dizendo que tu não te agradas de sacrifícios, de touros, de carneiros, senão tu os daria, mas sacrifícios para ti são um coração quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, como é o meu coração? Fácil de se arrepender, disposto a ser reduzido a pó, que é o que significa contrito. Você treme diante da palavra de Deus. Vemos que o texto diz, para quem olharei? Sobre quem colocarei os meus olhos? Quem vai despertar a minha atenção? Diz Yahvé, aquele que treme da minha palavra, que é sensível. E finalmente, você demonstra um quebrantamento humilde, apaixonado, e disposição para se render ao senhorio. Faça uma oração, Deus, quebranta o meu coração. Sensibiliza a minha alma, remove a calosidade da minha alma. Tanta coisa tem endurecido meu coração. Eu vivo num mundo que me torna tão insensível, tão voltado para a matéria, às vezes tão distanciados do Espírito. Vem provocar em mim uma sensibilidade, para que eu possa te temer, para que eu possa
tremer da tua palavra, para que possa entender o teu senhorio, a tua soberania sobre a minha vida. Meus queridos, por amor, por temor, por seriedade, diante da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, queremos fazer a declaração que está aí na tela. A advertência é muito clara. Aqueles que persistem em rebelião e pecado, impenitentes, experimentarão o tormento do inferno. Aqueles que se humilharem diante de Jesus por confiar em sua obra consumada na cruz e ressurreição, experimentarão a alegria da vida eterna com Ele. Não se engane. Há uma lei de semeadura e ceifa. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Quem semeia rebelião e desobediência à palavra de Deus, colherá a perdição eterna. Quem semeia humildade e obediência a Deus, colherá a vida eterna. Hoje, qual você vai escolher? O caminho da obediência ou o caminho da rebelião? O caminho da obediência implica em que eu vou examinar a Bíblia, em que eu vou pesquisá-la, eu vou pesquisar o manual, quero conhecer os caminhos de Deus, e não posso conhecê-los fechando a Bíblia, eu tenho que abrir a Bíblia, tenho que estudá-la. Por isso estamos aqui todo esse tempo estudando a palavra. Deus muitas vezes lida severamente com aqueles que persistem em se rebelar contra Ele. Vamos ler alguns versículos que respaldam a nossa declaração. Leia comigo a declaração. Deus muitas vezes lida severamente com aqueles que persistem em se rebelar contra Ele. Eu não estou falando necessariamente de uma rebelião aberta. Muitas vezes a nossa rebelião ela é sutil, mascarada, às vezes até com uma roupagem de religiosidade. Mas o Espírito Santo nos ajuda a discernir, a olhar para dentro do nosso coração, quando estamos aqui com todas as desculpas e dizemos: Espírito Santo, sonda-me, conhece-me. Aleluia. Então Ele vai colocar o dedo em certas motivações escondidas dentro de nós, para sensibilizar o nosso espírito e sairmos deste caminho de desvio, de rebelião, para um caminho de obediência. 1 Samuel 12, 15a. Leiamos: mas se não derdes ouvidos à voz de Yahvé, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão de Yahvé será contra vós. Estamos falando que Deus às vezes vai lidar de um modo severo. Temos falado tanto sobre o amor de Deus, mas não é a única coisa sobre a que devemos falar. Por isso eu disse há pouco, com temor, por amor, por seriedade na palavra, temos que apresentar os dois lados. O caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da obediência, da rebelião, o caminho da recompensa positiva e negativa, o caminho do céu e o caminho do inferno. Deus vai nos resistir? Vai. Deus se levanta contra mim? Vai. Sim, senhores. Sim. Também. Olhemos para Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será destruído de repente sem que haja cura. Deus apela, Deus envia um profeta, Deus envia a mensagem, mas você não ouve. Então, de repente, será destruído, já não haverá cura, já não haverá solução. Nós podemos endurecer tanto o nosso coração que ultrapassaremos o lugar do qual possamos nos arrepender. Aliás, uma história triste aqui em relação a Esaú. A Bíblia diz que ele procurou arrependimento com lágrimas, mas não encontrou mais.
é a dureza do coração. A Bíblia diz que eu não ore por quem cometeu pecado para a morte, há pecado para a morte. E por este não digo que ore, diz a palavra de Deus. Jesus também declarou que Deus perdoa os pecados, mas há um pecado imperdoável, é o pecado contra o Espírito Santo. Então precisamos compreender isso e temer a Deus. Isaías 63:10, contudo, eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. É a nossa rebelião. Lucas 12:47, diz Jesus: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Haverá graus de recompensa. Prosseguindo, segundo aos Tessalonicenses 2, perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Note aqui como é que Paulo começa a falar da perdição. Não receberam o que Deus deu. Deus está aqui oferecendo salvação, está oferecendo perdão, está oferecendo o caminho da libertação, mas o homem tem uma vontade livre, precisa decidir, a escolha é sua. Prossegue, verso 11. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a operação do erro está no coração, vão acreditar na mentira. Por quê? Porque rejeitam a verdade. Só há dois caminhos, verdade e mentira. Então Deus tira a sua mão, Deus me oferece algo, Deus bate a porta do meu coração, fecha os meus ouvidos, eu me endureço, Deus se ausenta. Deus se ausenta e eu permaneço como nasci, debaixo das trevas, influenciado pelo príncipe das trevas. Hebreus 10. Esse versículo é muito sério. Vamos lê-lo. 3 versículos. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vejam bem o que é que o autor aos Hebreus ressalta. Eu continuo a pecar. Eu conheci a verdade. Eu sei o que é certo. Mas eu decido permanecer no pecado. Não adulterarás, e eu continuo em adultério. Não roubarás, continuo roubando. Não mentirás, continuo mentindo. E por aí vai. O que ocorre? Eu estou pecando contra o conhecimento. Quem peca contra a luz é duplamente culpado. Se eu peco contra o conhecimento que tenho do que Deus revela, eu me torno duplamente culpado. É o que o texto diz. Eu voluntariamente estou continuando o pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Então, numa situação dessas, diz o autor, não resta mais sacrifício pelo meu pecado, não há mais o que fazer. Versículo 27, o que é que vai restar? Certa expectação horrível de quê? Juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E o verso 31 é temível. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É o juízo. É o juízo. Então, queridos, deixemos que o nosso coração em humildade se volte para Deus. Amém? Então, nesta primeira parte hoje, deixamos claro aqui algumas verdades, como plataforma, e entender o que é a essência do pecado, e como
responder a esses 4 elementos, atributos do pecado e da rebelião. A rebelião é pecado, que Deus nos apresenta em Isaías 66. Mas vamos olhar agora para frutos da rebelião. Frutos da rebelião. Nós terminamos a aula da semana passada citando os primeiros frutos que surgiram no jardim do Éden. A culpa, o medo. Mas queremos hoje falar do fruto da impureza. O fruto da impureza. E essa impureza, tudo que é impuro não é santo. Deus nos chamou para ser santos. O pecado da rebelião nos coloca do lado oposto. Pecado, santidade. E a rebelião nos leva ao fruto da impureza em 4 áreas. Primeira área, moral. Segunda, espiritual. Terceira, social. Quarto, corporal. Em outras palavras, as diversas esferas da nossa vida. A rebelião nos torna impuros, porque nos leva a pecar contra preceitos que tocam todas estas áreas. Comecemos pela moral. Impureza moral. As obras da carne são manifestas através dos frutos do pecado que profanam o santuário de Deus que somos nós. Profanação é o oposto da santificação. O que é impureza? O dicionário de Silveira e Bueno define como impuro, imundo, indecente, contaminado, sujo. Quando rejeitamos a autoridade correta, nos submetemos à autoridade errada. Se eu não me submeto à autoridade de Deus e aos seus caminhos, eu vou me submeter à própria carne, que nunca conheceu redenção, e em vez de governar o corpo, porque a impureza moral se manifesta no uso dos meus membros físicos, do meu corpo. Então, em vez de governar o corpo com maturidade em Deus, a tirania da carne pode entrar no caminho, e em vez de ser construída em nós as marcas do caráter de Cristo, serão construídas as marcas do caráter do pai da rebelião, que é Satanás. Meus queridos, fora dos princípios de Deus, nós não temos controle sobre a carne. Somos governados pelos próprios instintos, nós nos tornamos animalescos. Basta nós olharmos para as notícias todos os dias e nos deparamos com a impureza moral da nossa geração no mais alto grau. E nos perguntamos, onde foi que o homem chegou na sua ausência absoluta de valores morais, tornando-se bestas, feras, animais irracionais, na busca do prazer da carne. Olha o nível de estupros, desde um bebezinho até a violência a alguém que está numa cadeira de rodas. A carne se torna senhora. Saiba que a carne sempre será hostil a Deus. É inimiga. Não se converteu. Então a impureza moral, a rebelião vai vir aberta. É o que vemos na sociedade de hoje.
E aí entra a impureza na área do sexo. Primeira coisa, questão moral. Não é a única coisa, não é a questão do sexo. Mas a prostituição, a impureza, a lascívia, nós vemos numa sociedade altamente sensualizada. Tudo é questão sensual, sensual, sensual. É uma sociedade, então aqui no Brasil, misericórdia, a terra do carnaval, a terra da prostituição, a terra da nudez, a terra da lascívia, a terra do, entre aspas, amor livre. Olhamos para o que diz a palavra em Gálatas 5, 19 a 21, leia. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, tudo que é sexo fora do casamento, todo tipo de pornografia, hoje está aí a internet, é o adultério virtual, é a prostituição, é tudo quanto a Bíblia condena, é a impureza moral absoluta. Veja só, você é crente, e você diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, vem cá, vamos parar e ser honestos, vamos tirar a máscara. Se eu digo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que eu carrego Deus dentro de mim, como eu vou tratar o meu corpo? Vou deixar que os membros do meu corpo, que eu chamo santuário, sejam usados para a prática de qualquer forma de imoralidade, disposição de sensualidade? Queridos, onde estamos? Vamos acordar. Não posso permitir ser instrumento de sedução. Vestir sedutoramente. Para quê? Seduzir a quem? Que isso? Você é um santo? Você é um santo? Você é filho das trevas? Você é a noiva do cordeiro? Ou o que você é? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Colocamos aqui amarelo para ressaltar o lado moral, porque a impureza tem outros aspectos também aqui dentro deste texto, de obras da carne, idolatria, feitiçarias, na área espiritual, ódio, discórdia, ciúme, na área social, inveja, embriaguez, orgias, na área física, corporal, e tudo quanto se pareça, leia por favor, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Forte, não? Temos que atentar. O que é ser entregue ao governo da carne? Deixar que a carne governe, que os instintos dominem, prevaleçam, determinem nossa atitude. Você vai fazer tudo que os impulsos, e muitas vezes você já se arma de tudo que é importante para ativar, para despertar a sensualidade, a imoralidade, já se expõe a imagens, a conversas, a todo um ambiente, a desfrutar o quê? O prazer, a ter deleite no que Deus odeia. Olhemos para a palavra. Esse texto de Romanos é muito duro, sério, mas vamos lá. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, leia por favor o que está em amarelo. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Por quê, queridos? Porque os pensamentos se tornaram levianos. Porque não atentaram para o conhecimento de Deus.
porque taparam os ouvidos à palavra de Deus. E proclamando-se a si mesmos como sábios, escolhendo os seus próprios caminhos, perderam completamente o bom senso. Perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Consequência drástica, versículo 24, leia. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus corpos entre si. Pulando para o versículo 26, e por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram no desejo sensual uns pelos outros. Parece que na nossa sociedade já não pode ler a Bíblia, né? Já tem gente trocando a Bíblia e mudando a palavra que está aqui. Mas, meu filho, a lei é o testemunho. Se eles não falarem, nunca vereis a alva. Nós temos um compromisso com a verdade, e essa geração rebelde dará contas a Deus da sua rebelião. E nós temos a responsabilidade de transmitir a verdade. Mas não terminei ainda o versículo, vamos avançar. Deram então início à sucessão de atos indecentes. A Bíblia está chamando tudo isso de uma indecência. Homens com homens. E por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Eu lhes pergunto, tem algo mais claro do que isso? Acho que não. É Bíblia. A rebelião produz, aqui está o fruto, impureza moral. Aí está o retrato. Advertência. Efésios 5:3. Leiamos. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Essa é a recomendação para você e para mim. Faça morrer. Olha, tem que fazer morrer, querido. Não é porque você se converteu que a sua carne morreu. Não. Paulo diz: cada dia morro. Todos os dias temos que dizer à carne: você não é minha patroa, você é minha serva. Eu tenho que pôr rédeas. Fazei morrer, sou eu que tomo a decisão. É uma escolha, não permitirei que os impulsos carnais me governem, não permitirei que os meus instintos me controlem, eu não vou alimentar os baixos instintos da carne. Aí Paulo nos recomenda andar em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Aí é a receitinha, né? Andar em espírito, em vez de você andar com o olho, com a mente em tudo que é sensualidade e moralidade deste mundo, você se volta para o mundo espiritual. Aí sim, você vai conservar o seu corpo puro como templo do Espírito Santo. Aleluia, transpirando a santidade de Deus. E ainda Paulo, em Colossenses 3:5, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, nem haja conversa sobre o assunto. Vamos ao segundo nível de impureza, a impureza espiritual.
Aqui na impureza espiritual, na área da religião, tem duas coisinhas a ressaltar: a idolatria e a feitiçaria. E não pense logo a priori que aqui de idolatria você já está pensando lá numa imagem, no ídolo, não é? E feitiçaria você já está pensando numa sessão de bruxaria. Não, a coisa não é tão explícita assim. Estes dois elementos afetam o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver a idolatria. A idolatria é adorar outro Deus. Deixei tão pequenino, né? Mas dá para ler. A idolatria é adorar outro Deus. É colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. É dirigir nosso coração e pensamento para outro que não seja o Senhor nosso Deus. É tudo que colocamos no coração no lugar de Deus. Tudo isso é um ídolo. Você pode ser idólatra da estátua de sua profissão, de si mesmo, de sua posição, de sua família, de seu esporte, da bebida, do sexo. Nomeie-se. Quem tem outro Deus ficará sujeito à autoridade dele. Tudo aquilo que ocupa o lugar de supremo na minha vida é um ídolo. Então eu fico escravo. A minha devoção é aquilo que eu glorifico, é para aquilo que eu vivo, é aquilo que me alimenta. Então eu tenho que entender que nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Romanos 6,16 declara, leiamos: não estás informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a que obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. A tudo que eu venho obedecer, eu me torno seu servo, eu me torno seu escravo. E Jesus disse: eu não posso servir a dois senhores, eu tenho que escolher a quem servir. Todas estas coisas que citamos aqui, elas têm que vir ao nosso serviço, minha profissão, meu dinheiro, minha vida, mas não podem ocupar o lugar de soberania e de controle. Na versão A Paixão, leiamos: vocês não percebem que a graça os liberta para escolher seu próprio Senhor? Mas escolham com cuidado, pois vocês se entregam para se tornar um servo, vinculado àquele a quem vocês decidem obedecer. Você vai decidir o quê? Obedecer aos impulsos do sexo, da bebida, da comida, da glória, da prostituição, da vaidade, da soberba? Você se torna servo. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Assumir o papel de Deus, que é soberano e único. Já vemos aqui o que a palavra diz, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Assumimos o papel de Deus quando nós damos a última palavra e colocamos nosso raciocínio e lógica acima de Deus e acima da sua palavra. Vir controlar. Só quem tem a última palavra é Deus. Diga isso. Só quem tem a última palavra é Deus. Diga de novo. Só quem tem a última palavra é Deus. Leia, por favor. Sua palavra é inquestionável, suprema, soberana, inalterável. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro código de norma para nosso viver. Não há. E para nós que seguimos a Cristo, aqui está uma máxima inalterável. Vamos ler? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Outra vez, a Bíblia é ponto final. Amém? O que é feitiçaria? Tendência de manipular as pessoas e as coisas. Tendência de manipulação. Então, eu posso me tornar impuro aqui no lado da religião, tentando manipular as pessoas, impor a minha vontade. É tentar controlar, manipular as pessoas e as coisas em benefício próprio. Deus nos delegou autoridade.
mas ela não é imposta, ela é reconhecida. Então, cada vez que eu estou querendo manipular, eu estou entrando num espírito de feitiçaria. Às vezes, vem a feitiçaria aberta através de bruxarias mesmo, desejo em querer se vingar pela prática do mal. Às vezes, há pessoas que vão pedir a feiticeiros para fazer determinadas obras de vingança. Mas não precisa chegar a esse extremo. No que ocorre nos centros de feitiçaria, existem até orações feiticeiras. Você vai dizer o quê? Oração feiticeira? Quando você quer orar a sua própria vontade, e quer orar, e isso aqui só por discernimento de espírito para a gente descobrir, né? O discernimento de espírito é um dom que Deus nos dá. Às vezes, é um engano nessa oração. Senhor, vinga-me. Você está com raiva de alguém, você se sente injustiçado, vai orar. Usa o nome de Deus aí, meu filho, isso é oração feiticeira. Você está querendo se vingar, você quer impor sua vontade, seu jeito de resolver um problema, tomando a justiça em suas próprias mãos, ainda mete Deus no assunto. Ele não tem nada a ver com isso não, tá? Embora você use o nome de Deus, Deus não está nisso aí. Sua oração, só chega à altura da sua voz, nada mais, do teto não passa. Deus, vinga-me de fulano. Ei! Quebrado em nome de Jesus. E tem coisas mais sérias por aqui. Vamos ver aqui os pais. Tem um filho, uma filha que quer se casar com quem você não quer. Senhor, que isto não dê certo. Ei! Você quer impor sua vontade e começa a fazer uma oração feiticeira para que as coisas... Aí quando tudo é errado, assim, bem que eu dizia... Isso é oração feiticeira, gente. Orar para que não dê certo alguma coisa. Um casamento, uma compra, uma sociedade, sei lá. Alguém... E essas orações surgem sobretudo onde? Em níveis de relacionamento, família, ou mesmo de ministério, né? Opa, subiu aqui dentro de mim, eu vou falar, não sei porquê, quem sabe algum de vocês está precisando de me ouvir, né? Você é dirigente de uma igreja, lá saiu alguém em rebelião, levou parte do rebanho. Senhor! Eu decreto, vai fracassar essa rebelião para oração feiticeira, meu filho, Deus não vai responder não. As ovelhas não são suas, deixa isso com Deus. As ovelhas são de Jesus, você não morreu por ninguém. Mas não vou falar do assunto, isso aí fica para outro tipo de ensino, né? Como passar pelo fogo refinador e aprender a construir as virtudes do caráter de Jesus em nós. Ai. Oração feiticeira manifesta um espírito controlador, espírito de Jezabel. Por quê? Quer manipular as pessoas, quer se vingar. Então esse é o espírito de feitiçaria, meu filho. Não podemos manipular. Às vezes no casamento isso existe, né? Lá começa a esposa. Senhor, que o meu marido seja mais carinhoso, que o meu marido seja... Você quer formar o outro à sua imagem, né? Aí vem, né, dá uma de religioso. Não, ninguém muda ninguém. Você não muda o temperamento de ninguém, meu filho. Então, vamos aprender a respeitar as pessoas e deixar de querer controlar as pessoas ou tornar as pessoas a nossa imagem e semelhança. Posso ouvir um amém, pelo menos aqui? Mas vamos passar para o próximo, que é a impureza social, e aqui tem a ver com os nossos relacionamentos. Na área do relacionamento, lá o texto que lemos das obras da carne: inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, rebelião, tudo isso.
Então, todo esse mundo que afeta o nosso relacionamento uns com os outros são frutos da rebelião, queridos. Vamos ler alguns, não vamos ler os versículos, mas vamos indicar o que a Bíblia diz. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. É o que diz Pedro, 1 de Pedro 3,11. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Esforce-se por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ainda, vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5. O fruto do Espírito é, leia, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, queridos, nos nossos relacionamentos, a rebelião pode entrar trazendo esse tipo de tensão, de inimizade, de porfia, de peleja, de divisão, de briga, de intriga, de maledicência. Fruto da rebelião. Deus nos chama a paz. Mas ainda a impureza corporal. Corpo. Esse corpo carrega nosso espírito. O que é impureza? Lá também no mesmo versículo. O versículo lá de Gálatas 5. Onde Paulo enumera quais são os frutos da carne. Está também bebedice, glutonarias e orgias. O que são as orgias? Elas existem desde os tempos romanos. E entre os romanos, nas suas festas, a orgia de comida, não é só, porque quando fala de orgia você pensa só em sexo. Não, sexo sim, mas bebida, glutonaria, tudo. Comiam, tinha até um vomitório, né? O vomitório ali ao lado, comia, se empanturrava, ia lá, vomitava para comer mais. É o prazer, é usar o corpo para ter o prazer do sexo, o prazer da comida, o prazer da bebida. Então, é a impureza corporal. Temos que entender que o Deus da carne está destruindo a sociedade. Nós vivemos hoje isso. Então, olha as drogas, olha as bebedeiras. É o Deus da carne, é o Deus da pornografia, é o Deus do carnaval, é o Deus da indecência, é o Deus da imoralidade, da infidelidade conjugal, e nomeie-se. Não vamos entrar em tantos detalhes. Mas outra coisa que queremos destacar hoje é que a rebelião e rejeição produzem esquizofrenia. Nós começamos dizendo que primeiro veio a rebelião para depois vir a rejeição, e que a rejeição é fruto da rebelião. Portanto, queridos, dentro de nós, essa rejeição e essa rebelião terminam produzindo uma esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É alguém possuir dupla personalidade, duplo comportamento. Vem de duas palavras gregas que significa mente dividida. E talvez quando eu uso a palavra esquizofrenia, você já pensou no extremo, no que é visível. Não. Vamos falar no sentido exato da palavra, uma mente dividida. Uma atitude positiva aqui, outra negativa. Um pé no mundo, outro na igreja. Dá um de santo e um de pecador, né? Mente dividida. Esquizei significa fender-se, partir, e frem, a mente dividida. Como é a personalidade de uma pessoa com esquizofrenia? A pessoa com dois tipos opostos de comportamento. Às vezes é incrível, né? Já tivemos experiência em lidar com esse tipo de personalidade que, uau! Gente, mas que pessoa mais santa, mais ungida. E depois você ouve um relatório, que pessoa mais pederasta. E depois você descobrir como a pessoa pode, num outro ambiente, ser tão promíscua. E quando está no outro ambiente, tão santa, com uma pregação tão contundente. Rebelião. De vez em quando a gente lê coisas escabrosas,
de cantor que faz um show levando o povo a cantar, a adorar a Deus e depois se mete lá num prostíbulo. Mente dividida é a rebelião, provocando. Em público é um santo, em casa é um terror. A manifestação da esquizofrenia acontece não apenas quando chega ao extremo da doença, a ponto de se perceber a distância, como também não se exterioriza quando a pessoa vai de um a outro extremo. Não precisa chegar a tanto. Ela se manifesta em uma pessoa aparentemente normal, como se este fosse o seu caráter e personalidade, mas na realidade é inconstante em suas atitudes, promovendo muitos problemas pessoais, familiares e onde estiver. Não tem uma mente firme, sua mente é dividida, não tem princípios firmes. A esquizofrenia não é um demônio que se expulsa e a pessoa fica bem e com a personalidade equilibrada. É uma doença da alma, trabalhada por demônios, sim, através das feridas da alma, por meio da rejeição, da rebelião, precisam ser tratadas para que haja cura e libertação. O que acontece quando vem a esquizofrenia? Primeiro, leia, a pessoa passa de um estado para outro. Passa da manifestação dos frutos da rejeição para os frutos da rebelião. Pode ser tanto, há duas coisas aqui. Pode ser tanto fechada em si mesmo, como abrir-se em uma atitude hostil. Age de duas formas: euforia e depressão. Ela perde a identidade, porque se esconde tanto atrás de uma raiz, a de rejeição, sou pobre, coitado, ninguém me ama, como da rebelião, vou ser hostil, vou me defender, vou ser contra tudo. A libertação vai envolver o tratamento das duas raízes, rebelião e rejeição, para que haja uma libertação dessa dupla personalidade. Comportamento da rejeição e rebelião unidas na personalidade. Vejamos. Primeiro, o que é que a rejeição faz? Torna a pessoa voltada para dentro de si, introspectiva. Já estudamos bastante sobre a rejeição. As doenças da alma são trabalhadas nos sentimentos e emoções, como solidão, insegurança, timidez, acanhamento, fantasias, amargura, autoimagem, autoestima negativas, autorrejeição, ódio, medo, inveja, ciúme, depressão. Tudo isso. E a rebelião? O que faz a rebelião? Torna a pessoa voltada para fora. Se a rejeição torna a pessoa voltada para dentro, com todos esses sentimentos, a rebelião se volta para fora. É exteriorizado. Ela vai jogar para fora o que sente, o que pensa. Exemplos: temperamento explosivo, falta de perdão, espírito controlador, possessivo, cheio de vontade própria. Também demonstra claramente que é fechado ao ensino, à correção, resiste à autoridade, desobediência aberta a regras e convenções. O rebelde não quer ouvir os conselheiros, porque já decidiu que a sua autoridade é ele mesmo. Faz as coisas do seu jeito. Na área do sexo, são cheios de lascívia, sexo desenfreado. Posto isto, acho que já tem muita gente tensa nessa altura. Vamos para a libertação. Libertação da obediência, da rebelião pela obediência.
caminho da libertação passa pela obediência. E que maravilha é o fruto da obediência. Começamos citando o versículo referente a Abraão, depois de oferecer o seu filho Isaque no Monte Moriá. Vamos ler? E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha o caminho da obediência. Não apenas você será abençoado, mas a sua descendência será abençoada. E a bênção que flui da sua vida vai atingir outras gerações. Em ti serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem muito a dizer sobre obediência. Na história dos 10 mandamentos, vemos quão importante é o conceito da obediência a Deus. E em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 26 a 28, há um resumo que precisamos colocar em nosso coração. Leia. Obedeça e você será abençoado. Desobedeça e você será amaldiçoado. Tão simples quanto isto. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Que maravilha, tão simples. Mas o caminho da maldição é o caminho da desobediência. No Novo Testamento, glória a Deus, aprendemos por meio do exemplo de Jesus Cristo. Os crentes são chamados a uma vida de obediência. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Possui o DNA de Cristo. E aí onde Jesus se torna o nosso padrão de vida, de obediência. Subiu ao meu coração o corinho. Grande desejo sinto em mim. Quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal. Quero ser como Cristo. Como definimos a obediência? Vamos ver a definição de obediência na palavra de Deus. Conceito geral de obediência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se relacionam a, leia por favor o que está em amarelo, ouvir ou dar ouvidos a uma autoridade superior. Um dos termos gregos para obediência na Bíblia transmite a ideia de, leia, se posicionar sob alguém, submetendo-se à sua autoridade e comando. Esse é o conceito bíblico. Obedecer é dar ouvidos a uma autoridade. Outra palavra grega para obedecer no Novo Testamento significa confiar. De acordo com Holman, o Dicionário Bíblico Ilustrado de Holman, uma definição sucinta de obediência bíblica é, leia o que está em amarelo, ouvir a palavra de Deus e agir de acordo. Tão simples, não? O Dicionário Bíblico de Edelman declara, leia, a verdadeira audição, obediência, envolve audição física que inspira o ouvinte e uma crença ou confiança que, por sua vez, motiva o ouvinte a agir de acordo com os desejos do falante. Trazendo isso aqui para Deus, o que ocorre? Eu escuto a palavra, e porque eu creio e confio em Deus, eu sou movido a agir de acordo com o que a palavra de Deus declara. Assim, a obediência bíblica a Deus significa, leia, ouvir, confiar, se submeter e se render a Deus e sua palavra. Vejamos se conseguimos abordar as razões pelas quais a obediência a Deus é importante no tempo que nos resta. Vamos citar rapidamente por que obedecer a Deus é importante. Primeiro, leia, Jesus nos chama para
obedecer. Jesus é o nosso exemplo, queridos. Como discípulos, seguimos o exemplo de Cristo, bem como os seus mandamentos. Nossa motivação por obediência, todavia, é o amor. Não pense, como eu vou ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É a minha fé. Mas, Tiago já deixa claro que a minha fé se manifesta pela obediência. E Jesus declara em João 14:15, leia: se me amais, guardais meus mandamentos. Essa é a prova de que eu amo. Segundo, a obediência é um ato de adoração. A verdadeira obediência cristã flui de um coração de gratidão. Porque eu sou grato, porque eu amo a Deus, porque eu reconheço, eu vou obedecê-lo. E em Romanos 12, versículos 1 e 2, lemos: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A minha obediência é o meu ato de adoração, por reconhecer quem Ele é. Em terceiro lugar, Deus recompensa a obediência. Em Gênesis 22:18, leiamos: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Tiago, é um texto um pouco mais longo, na versão na linguagem de hoje, mas vamos ler. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. É a recompensa da obediência. Que maravilha! Em quarto lugar, a obediência a Deus prova o nosso amor. As duas cartas do apóstolo João, a primeira e a segunda, explicam claramente que a nossa obediência demonstra o amor a Deus. Mas vamos ler uma passagem ali em 1 de João. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então eu demonstro que eu amo. Quando você ama alguém, você quer agradar. E a forma de agradar é pela obediência. Em quinto lugar, a obediência a Deus demonstra fé. Sim, eu vou obedecer porque creio. Demonstra a minha fé em Deus. E vamos a 1 de João também, na linguagem de hoje. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Aleluia! Aleluia! E ainda, e assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Sexto, a obediência é melhor do que o sacrifício. Nós não fazemos sacrifícios como no Antigo Testamento. A lei exigia que o povo
oferecesse sacrifícios em forma de animais. Mas esses sacrifícios e ofertas nunca tiveram a intenção de substituir a obediência. E é nesse contexto que vai vir o texto que vamos ler agora, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, também na linguagem de hoje. Samuel respondeu: o que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer um sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeita como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Em sétimo lugar, a desobediência leva ao pecado e à morte. Queridos, a desobediência de Adão trouxe a morte ao mundo, o pecado e a morte. Mas glória a Deus, a obediência perfeita de Cristo nos traz a vida, a fé, aqueles que creem em Jesus. Leiamos Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão constituídos justos. E em 1 Coríntios 15, 22, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! E em último lugar, através da obediência provamos a bênção de um viver certo, de um viver correto, de um viver santo. Somente Jesus é perfeito. Somente Ele poderia andar em obediência perfeita e sem pecado. Todavia, quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme, quando permitimos que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para gerar em nós a vida santa, para crescermos em santidade. Então, através da obediência, nós vamos começar a desenvolver um viver santo. O Salmo 119. O Salmo 119 é um acróstico, com 8 versículos para cada letra do alfabeto hebraico. E nós vamos ler a primeira letra, o Aleph, na linguagem de hoje, estes 8 versículos. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhes obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones. Que lindo, não? Aleluia! Que lindo! Felizes aqueles que podem obedecer claramente. Nós podemos ainda mencionar que a obediência segue o caminho da escolha do que Deus projetou para nós. Mas nós fazemos uma declaração final antes da nossa oração, é que ao abraçarmos a obediência, o caráter da obediência, onde está o caráter? Nós passaremos a aceitar a autoridade dos nossos pais. Nós aceitaremos
as leis civis e aceitaremos a autoridade de Deus na nossa vida. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Agora, queridos, apesar de termos selecionado muitos versículos sobre obediência, nós não os citaremos aqui, porque queremos hoje encerrar a nossa reflexão, fazendo uma oração de libertação. Antes de começar a oração, você vai ver presente nela a expressão geracional. Esta foi uma oração escrita pelo Dr. Paul Cox, que traduzimos. Depois de uma experiência, é um pregador bastante usado por Deus. Depois de uma experiência que ele teve, que começou a sentir um zumbido nos ouvidos, estava em outros países pregando, e era terrível dormir, e aquilo prevaleceu por uns 40 dias. Ele pensou, o que será isso? E depois ele foi pregar em outro lugar, e compartilhou. Eu não sabia o que está ocorrendo. Depois ele foi orar por alguém, sentiu alguma coisa passando da pessoa para ele, dela para ela. O que é isso? Começou a orar. Então foi quando o Espírito trouxe uma luz de como muitas vezes algo em nós, tocamos numa pessoa, vamos orar, e algo da nossa unção passa, e há um espírito de feitiçaria naquela pessoa que termina nos contaminando. E ele chegou à conclusão de que aquele barulho, ele estava ouvindo o som da feitiçaria. E em oração procurou escrever uma oração de libertação. Senhor, o que me afetou, o que veio aqui, o que veio contaminar minha própria unção. E então escreveu esta oração que nós vamos usar. E foi dormir. Estava lá o som. Aí pensou, não funcionou. Ao acordar, o som já não estava mais lá. Nunca mais voltou. E refletindo, orando para a palavra, evidentemente, oração baseada na palavra, nós trazemos do ventre materno essas raízes. Então, é de geração em geração. Então, quando falamos de geracional, nós estamos falando da nossa herança, o que eu herdei, o que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que tendências. Então, só para explicar que quando você vira a palavra geracional, tem a ver com esse passado, né? Os que estão aqui, vamos nos colocar de pé, porque é mais fácil a gente fazer uma oração. É uma oração um pouquinho longa, mas é importante que nós oremos agora. Nós traduzimos esta oração por acharmos bastante pertinente e um auxílio dentro desse nosso estudo. E colocamos lá no fim os textos bíblicos que são a base, porque depois você pode ler. Então, queridos, com grande determinação em nosso coração, vamos nos render a Deus. Que hoje o Espírito Santo faça uma obra profunda dentro de nós. E que neste momento os olhos de Yahvé se inclinem para nós, para ouvirem a nossa súplica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me arrependo de toda idolatria geracional. Eu me arrependo de toda rebelião pessoal e geracional, teimosia e desobediência, que contribuíram para a feitiçaria em minha vida,
e em minha linhagem geracional. Eu me arrependo de toda inveja e ciúme da mente, corpos físicos e personalidades dos outros. Eu me arrependo por qualquer adoração a mim mesmo e por qualquer necessidade de reconhecimento pessoal. Eu me arrependo de toda inveja e ciúme dos dons espirituais e capacidades dos outros. Eu me arrependo por mim mesmo e por aqueles em minha linha geracional que não guardaram os portões dos sentidos espirituais e físicos. Eu me arrependo por escolher minha vontade acima da vontade do Senhor. Eu escolho não dever nada a ninguém, mas amar uns aos outros. Eu escolho rejeitar a obra das trevas e vestir a armadura da luz, o Senhor Jesus Cristo, e não fazer nenhuma provisão para a carne, para cumprir a luxúria. Eu escolho andar apenas de acordo com a graça e a unção que Deus me deu. Decidi andar em união com os meus irmãos e irmãs no Senhor. Eu escolho seguir a Cristo, vivendo uma vida de amor, preferindo os outros acima de mim. Decidi ceder e renunciar a meus direitos pessoais para poder servir ao Senhor de todo o coração. Eu escolho ser devotado um ao outro em amor fraternal e honrar um ao outro acima de mim mesmo. Nunca deixarei de dizê-lo, mas guardarei meu fervor espiritual, servindo ao Senhor. Serei alegre na esperança, paciente na aflição e fiel na oração. Vou compartilhar com o povo de Deus que está em necessidade. Vou praticar hospitalidade. Abençoarei aqueles que me perseguem. Eu me alegrarei com aqueles que se alegram. Chorarei com aqueles que choram. Vou viver em harmonia com outros crentes. Não vou ficar orgulhoso, mas vou me associar a pessoas de posição inferior. Eu não serei vaidoso, não retribuirei mal com mal, terei consideração pelas coisas boas à vista de todos os homens. Vou viver em paz com todos, não vou me vingar dos outros. Senhor, por favor, agora remove todos os seres espirituais ímpios e dispositivos que foram fortalecidos por minha idolatria, rebelião e ciúme, e a idolatria, rebelião e ciúme de meus ancestrais. Senhor, por favor, desconecta-me de qualquer rede do mal. Eu quebro todos os laços ímpios entre a morada do inimigo e eu. Senhor, por favor, remove a árvore generacional do conhecimento do bem e do mal. Senhor, por favor, quebra as cordas da morte que me enredam, as torrentes de destruição que me oprimem, as cordas do Sheol que estão enroladas ao meu redor e as armadilhas da morte que me confrontam. Senhor, por favor, devolve através do sangue de Jesus qualquer unção, energia, autoridade, finanças e saúde piedosas, dadas e pervertidas por causa do meu pecado e do pecado dos meus ancestrais. Senhor, por favor,
Coloca-me como um selo em teu coração e como um selo em teu braço, pois teu amor é mais forte do que a morte, em o nome de Jesus. Pai, por favor, move-te, diga, declaro, Senhor Jesus, que Tu és o Senhor de tudo em minha vida. Faça a sua própria oração. Ó Deus, eu me coloco nas Tuas mãos nesta hora. Liberta-me de todas essas raízes, de todo este pecado. Eu me coloco sob o sangue purificador. Tua palavra declara: se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus eterno, Yahvé, Deus triuno, sela esta nossa oração. Ela brota de um coração arrependido, decidido a seguir os Teus caminhos. Não temos outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus, serás o nosso guia para sempre. É neste momento que o Teu doce Espírito vem envolver a cada um que acaba de se expor à Tua palavra. E leva-nos, Pai, a um novo caminho de liberdade, totalmente livres das raízes de amargura, de rejeição, de rebelião, de orgulho. Que a cada dia nos pareçamos mais com Cristo. E as marcas da sua humildade e da sua obediência sejam as marcas também da nossa vida. E andaremos em temor, em gratidão, em adoração, tributando somente a Ti honra, glória, ações de graça, louvor e adoração, no nome precioso bendito, pela sua mediação, confiados no seu mérito, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Que Deus nos conduza nesta jornada de inteira submissão a Ele. Ele é o nosso Deus para sempre.